Bom, vamos ao nosso exercício sobre o assunto responsabilidade solidária, tá? Lembrando, né, que nós temos que examinar a solidariedade tendo em vista diversas vertentes. Na construção civil, no grupo econômico, não é? Também na questão do consórcio simplificado, OGM e operador. Então, isso vai aparecer aqui no exercício, nós vamos ter condição de revisar. Vamos ao exercício então, tá? Exercício sobre responsabilidade solidária. Vamos lá. Quanto à responsabilidade solidária, tá? Na verdade, quanto à responsabilidade, está correto afirmar que. Então, cuidado que aqui é quanto a. Ops, o que eu fiz? Carreguei a tela. Vamos lá. Bom, quanto à responsabilidade, tá? Está correto afirmar que os sócios das empresas respondem solidariamente com seus bens pessoais por débitos para com a Seguridade Social, tá? Não mais, gente. Você tem a MP 449 do ano passado, depois convertida em Lei 11.941, tá? Que determinou a revogação do dispositivo que criava, tá? Essa responsabilidade solidária para os sócios, né, das empresas limitadas. Dirigentes de órgãos e entidades públicas respondem pessoalmente por infrações contra a legislação previdenciária? Falso também, tá? Essa legislação bem recente aí que nós temos, tá? A Lei 11.941, a Lei 11.960, tá? Fizeram algumas alterações nas disposições sobre responsabilidade. Então, dirigentes de órgãos e entidades públicas não respondem pessoalmente por infrações contra a legislação previdenciária, tá? Não mais. Os dirigentes de autarquias e fundações públicas respondem solidariamente por débitos para com a Seguridade Social em caso de mora superior a 30 dias no recolhimento das contribuições? Perfeitamente. Nós temos aqui dirigentes de autarquias, fundações públicas, não são os únicos. Também os dirigentes de empresas públicas, sociedade de economia mista responderão. Essa é verdadeira. Então, já achamos uma correta. Vamos ver aqui as outras. Os adquirentes de unidades imobiliárias respondem solidariamente com o incorporador e com o construtor relativamente às obrigações previdenciárias decorrentes da remuneração paga a trabalhadores que prestaram serviço no âmbito da obra. O que nós vimos? Que quando eu tenho um adquirente de unidade imobiliária ou de prédio que faz a aquisição com a intermediação de um incorporador ou de uma empresa de comercialização de imóveis, o adquirente não responde solidariamente. Vai existir solidariedade entre o incorporador e o construtor relativamente às obrigações previdenciárias decorrentes da remuneração paga aos operários, aos trabalhadores que prestaram serviço na obra. Tá? Então, aqui, o correto seria não respondem, não é isso? Então, essa está falsa. Não, os adquirentes, quando tem incorporador ou empresa de comercialização de imóveis intermediando a operação, não respondem solidariamente. A empresa contratante de serviços de cooperados associados a cooperativas de trabalho responde solidariamente com a cooperativa pelas obrigações previdenciárias devidas em face de tal contratação? Não é verdade, isto é falso. O que nós vimos? Deixa eu apagar esse falso que está muito feio. Tá? É o falso mais torto da face da Terra. Tá? Isso aqui, minha gente, é falso. Por quê? Tá? Porque quando é uma empresa contratante de serviços de cooperados através da cooperativa, essa empresa vai ter um desembolso de uma contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota da cooperativa de trabalho, tá? Não existindo qualquer retenção a ser efetuada, ou seja, a empresa contratante não desconta da cooperativa, não existe solidariedade entre contratante e cooperativa de trabalho. Isso aí está incorreto, de acordo? Tá?
Então, nessa questão, nós ficamos com a alternativa B, dirigentes de autarquias e fundações públicas, assim como aqueles, né, dirigentes de sociedade, economia mista e empresas públicas, respondem solidariamente por débitos para com a Seguridade Social em caso de mora superior a 30 dias no recolhimento das contribuições. Vamos à próxima, tá? Nos termos do regulamento da Previdência Social, analise as assertivas a respeito da responsabilidade solidária da contribuição social, assinalando a incorreta. Essa daqui foi tirada de uma prova de auditor, inclusive feita pela ESAF, mas eu andei dando umas mexidas, uma transformada nela. Vamos conversar aqui sobre as alternativas. Elas estão diferentes da prova de auditor. Então, responsabilidade solidária. A empresa contratante de serviços de construção civil executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada. Gente, aqui trata-se de uma empresa que está contratando serviços de construção civil com cessão ou a chamada empreitada de mão de obra. Quando isso acontece, a empresa contratante deverá sim reter 11% do valor bruto da nota, fatura ou recibo e recolher a importância retida em nome da empresa contratada. Não existe obrigatoriedade de reter por parte da empresa contratante quando for um contrato de construção civil sem cessão de mão de obra. Mas aqui está dizendo que é um caso de contrato com cessão ou empreitada de mão de obra na área de construção civil, a empresa contratante vai reter 11% sim. Tá? Então essa daqui está verdadeira. B, o proprietário, o incorporador, definido na Lei nº 4.591 de 64, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra. Então, não envolve cessão de mão de obra, não são solidários com o construtor, quando não tem cessão de mão de obra, tá? Acontece o quê? Esses contratantes são sim solidários com o construtor. Então, essa está falsa, tá? Quem contrata obra de construção civil com construtora, tá? E é uma situação onde não tem cessão de mão de obra, os contratantes são solidários com o construtor. E nessa questão está me dizendo que os contratantes têm um contrato aí que não envolve cessão de mão de obra e eles não são solidários com o construtor? São solidários sim. Vamos ver a próxima questão aqui, tá? No âmbito de contratos de construção civil sem cessão de mão de obra, constitui-se em alternativa para o contratante elidir a solidariedade, tá? O procedimento de retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal de serviços da contratada, adotado pelo contratante, tá? Então, está meio confusa a redação, mas vamos entender aqui. No âmbito de contrato de construção civil, sem cessão de mão de obra. Construção civil sem cessão de mão de obra, o que a gente aplica? Solidariedade. Onde tem solidariedade, minha gente, o contratante ele não é obrigado a reter 11%. Admite-se a retenção de 11% como uma das formas de elidir a solidariedade. Então, vamos lá. No âmbito de contratos de construção civil sem cessão de mão de obra, constitui-se em alternativa para o contratante elidir a solidariedade o procedimento de retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal de serviço da contratada, adotado pelo contratante. Esse contratante aí, por último, está sobrando, mas isso aqui é verdade, tá? Ok? Então, é uma alternativa para a empresa contratante reter 11% para elidir a solidariedade, não é uma obrigação. D. Exclui-se da responsabilidade solidária
perante a Seguridade Social, tá? O adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização de imóveis ou com incorporador. Então, temos aqui um adquirente de prédio ou unidade imobiliária que está comprando um imóvel com a intermediação de empresa de comercialização de imóveis ou com incorporador. Esse adquirente, ele é excluído da solidariedade? Isto é verdade, ok? As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes do disposto no regulamento da Previdência Social. É verdade, empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente entre si, tá? Pelas contribuições, né, previstas aí no regulamento da Previdência Social, tá certo? Acho que só temos duas, vamos lá, é isso mesmo. Então, vamos aqui fazer um resumo, tá, dos assuntos. Retenção, responsabilidade solidária. Retenção, contexto aplicável, tá? Contratação de serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive cessão ou empreitada de mão de obra de construção civil, tá? Então, quando uma empresa contrata uma construtora ou uma empreiteira que preste serviços de construção civil, tá? Essa empresa, tá? Na medida em que se trata de uma situação de cessão ou empreitada de mão de obra de construção civil, a empresa contratante está obrigada a reter 11% do valor bruto da nota fiscal das suas contratadas. Agora, se eu tenho um contexto de construção civil, onde o contratante, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, contrata uma construtora para execução direta e integral do projeto, trata-se aí de uma contratação sem cessão de mão de obra, ok? Tá? O que vai acontecer? Nesse segundo contexto, a empresa contratante, ela é solidariamente responsável, tendo em vista as contribuições previdenciárias, né, decorrentes da mão de obra utilizada ali naquela construção, e essa empresa contratante, ou essa pessoa física contratante, tem que se resguardar no sentido de elidir a solidariedade, solicitando à contratada, a cada quitação de nota fiscal que a contratada traga, a apresentação da prova de que a contratada está recolhendo os encargos previdenciários. Ou então a contratante vai reter da sua contratada 11%, recolher na matrícula da obra e aí ela fica livre também, usando essa alternativa da retenção de 11%, ela fica a salvo da configuração de uma solidariedade mais adiante, quando fiscalizada, ok? Cuidado só para uma diferença também. Quando se trata da obrigação de reter 11%, essa obrigação só acontece quando o contratante for uma pessoa jurídica. Mas quando se trata de contratação de construção civil, o contratante, dono da obra, proprietário, incorporador, condômino de unidade imobiliária, pode também aí ser uma pessoa física. E essa pessoa física, proprietária da obra, que contrata a construtora, vai ser sim configurada como solidariamente responsável, a não ser que ela adote as precauções previstas na legislação para elidir a solidariedade. Então, eu recomendo a vocês muita atenção com essas disposições contidas, né, nos artigos 219, 220, 221, 22, 23, 24, porque são, né, importantes para a prova de vocês, tanto para auditor quanto para analista, ok? Nas próximas aulas, nós estaremos tratando, tá, de um assunto que diz respeito agora a segurados. Nós vamos conversar sobre filiação, inscrição, vamos conversar sobre tipos de segurados, quais são as várias categorias, quem se enquadra em cada categoria, tá? Porque eu aposto muito que na prova virão duas questões em cima da Constituição, uma de salário de contribuição, já é a terceira, uma que trata de obrigações acessórias, uma que trata de enquadramento de segurados, uma que trata de
retenção, solidariedade, outra que trate de prazos de recolhimento, juros e multa. Então, eu estou chegando perto das 7. Daqui a pouco, se a minha bola de cristal me ajudar, eu chego em mais 3. Entretanto, cuidado, porque na prova de tributário também virão questões sobre legislação previdenciária, sobre contribuições previdenciárias. Então, bons estudos, minha gente, e até as nossas próximas aulas.